Olá a todos! Dando continuidade ao projeto do Pod Lopes. Hoje eu estou recebendo aqui o presidente da Associação Comercial de São Sebastião, o senhor Fernando Aguiar. Nós vamos falar um pouco sobre o comércio de uma maneira geral. É claro, ele é de São Sebastião, mas eu quero tratar o comércio com uma visão um pouquinho mais global, pelo menos de estado, município ou país, inclusive, né? E comércio mundial também, né? Porque nós estamos, né? A gente acabou de falar de internet, né? Na realidade, você está na internet, você está no mundo, né? Você vende até para a estação espacial, só não dá para entregar, mas dá para vender também. Seja bem-vindo, Fernando. Fala, Lopes, obrigado, satisfação estar aqui, uma honra ser convidado para o teu podcast. Vambora lá, vamos bater esse papo aí. Eu acho que uma pergunta quase que inevitável, Fernando, é com relação ao comércio de rua e ao comércio eletrônico, né? O e-commerce, né? Uhum. O comércio de rua, ele sofre concorrência, ele perdeu espaço para o e-commerce. O que você acha disso, cara? Fala para nós. Sem dúvida, na verdade o e-commerce não é uma futurologia, né? Ele já é um presente. É um presente, é uma realidade, cara. Com muita força. Esses dias eu tava viajando ali no sul de Minas, eu gosto muito de estrada de terra, sabe, Lopes? E numa estradinha que só tinha chácaras e fazendas, tinha absolutamente nada naquele lugar. O Mercado Livre estava entregando lá. Que maravilha, cara. De uma cidade, entre uma cidade e outra, era mais ou menos 1h30. E o Mercado Livre estava no meio daquele trecho. Perfeito. Então acho que isso representa a resposta da tua pergunta. A internet já é uma realidade, o e-commerce já passou de ser uma realidade, e o varejo clássico, o comércio de rua que não entender isso, provavelmente ele vai desaparecer. Perfeito. É que, na realidade, acaba sendo uma coisa meio bucólica, meio romântica o comércio de rua, né? Porque os nossos pais só tinham comércio de rua, e nós participamos dessa vivência com os nossos pais, né? Normalmente todo sábado, porque naquela época o comércio fechava no domingo. Então a gente ia para o centro da cidade, passeava, via muita gente, entrava, saía das lojas e tal. Então a vantagem do comércio de rua ainda é isso, é essa pessoalidade e coisa que a internet, o e-commerce acaba não tendo, né? Então todos têm as suas vantagens e desvantagens, mas o próprio comércio de rua ele pode fazer meio que um sistema híbrido, né? Você pode ter uma loja, né, e estar na internet também vendendo e entregando, tá certo? Ou a pessoa vai pegar na tua loja, por exemplo. Então, é questão de nos adaptarmos para essa situação, para essa nova realidade, que é fato, é isso. Eu compro muito no Mercado Livre, né? E o interessante é que o Mercado Livre, além de vender a mercadoria, porque, como é que chama? São as startups que chamam, não? Aquelas que concentram uma loja, mas essa loja vende para outros. Marketplace, claro, desculpa. É isso. Então, essa loja vende, né? Eu sou uma grande loja, vendo para você e você é responsável pela entrega, inclusive, Sim. Né? E essa entrega também acaba empregando outras pessoas, como o Uber faz, a 99 faz, enfim. Né? Ela acaba criando uma diversidade, né? Uma cadeia, né? De trabalhadores aí muito interessante e acaba sendo virtuosa, porque o cidadão está lá na cidade dele, lá tem um carrinho e ele conhece a estrada. Pô, eu vou ser entregador do Mercado Livre, eu vou entregar porque eu conheço. E ninguém melhor do que o cara, porque ele conhece o cara. É só escrever, é Zé de não sei das quantas, de Souza. Zé de Souza eu conheço. Conhece até o apelido do cara. Lopes Sportmar. Então chega fácil. Lopes Sportmar, perfeito. Agrega o nome a uma característica. Pelo que se nota, o grande lance do e-commerce é a logística, né? Sim. Os caras estão especialistas de uma forma muito profunda em logística, especialmente o Mercado Livre. Os caras são muito ligeiros no formato de entrega. Sim. O centro de distribuição com aqueles robôs todos automatizados, que você compra o robô que já faz todo o processo até chegar no carro e tal. Então, assim, eles evoluíram muito nesse processo. Tá. E não é que seria interessante o comércio de rua estar presente no e-commerce. Eu acho que é necessário estar presente. Claro. Porque né? é uma fatia, né, da geração de dividendos que ele precisa ter. Porque ele tem um X de vendas do comércio local. Ele tem que ter um pedacinho, pelo menos, também da venda online. Tá. Seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja por um marketplace. Então é importante o comerciante acordar para a vida e falar, não, opa, presta atenção. Tá. Isso a gente está falando da nossa geração. A gente aprendeu a comprar no comércio eletrônico. Você pega a geração do meu filho, por exemplo, que tem 12 anos, ele só sabe comprar no comércio eletrônico. Sim, só sabe comprar no comércio então eletrônico. Então você imagina quando esse moleque tiver com 18, com 19, 20 anos,
já trabalhando, tendo renda e tal, como é que vai ser o comportamento desse consumidor? Perfeito. Então, assim, se a gente já acha que já está havendo uma transformação para o comércio de rua agora, você imagina daqui uns 5, 6, 7 anos. Tá. Vai ser avassalador. Se quem não acordar agora e não passar a ocupar um espaço no digital, cara, eu aposto 50 que ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer, ele vai ficar fora do mercado, né? Você tem conversado com os comerciantes aqui de São Sebastião e você tem sentido aí qual é a dificuldade deles, a maior dificuldade? Qual que é a maior reclamação do comerciante aqui de São Sebastião? E aproveitando, fazendo um gancho, quais os setores que estão envolvidos na associação comercial? Setor de serviços e o comércio propriamente dito, é isso? Todos os serviços estão elencados na associação comercial, por exemplo, tendo CNPJ ou não tendo CNPJ. É uma associação comercial e empresarial. Se você for empreendedor de qualquer nicho, de qualquer setor, você é bem-vindo na associação comercial. Hoje, a principal dificuldade, vamos falar aqui da região central do comércio de São Sebastião, é a questão do fluxo. A gente entra naquela pauta do estacionamento rotativo. Perfeito. Acabei de vir por aqui, que a minha mulher me largou aqui na pista, mas se eu fosse para estacionar, eu ia chegar atrasado. Então, assim, se nota que há um problema de fluxo no comércio. E você se pergunta às vezes, por que não vem um McDonald's aqui para São Sebastião? Perfeito. Pode ser que seja um dos motivos. Porque uma das coisas que essas franquias estudam é fluxo, é giro. O cara para com a pranchetinha na esquina e fica contando quantas pessoas... Não é verdade, não? É verdade. Ou quantas pessoas passam, é fácil estacionar, não é fácil estacionar. Perfeito. Então, mas é a salvação da pátria o estacionamento rotativo? Não é a salvação da pátria. Tem várias outras pontas, vários outros nós que a gente precisa desatar. Mas hoje a principal pauta da associação comercial é essa questão do rotativo. Depois a gente conversa a respeito aí. Eu tenho a minha opinião, né? Mas só que a sua opinião talvez ela seja muito mais qualitativa, você estaria analisando várias coisas. Eu tenho um escritório, venho aqui, estaciono e fico aqui o dia todo, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que disciplinar, sim. É um problema, é um dos problemas, assim, de São Sebastião, que há necessidade de discutir enquanto sociedade, enquanto poder público, né? De uma maneira mais abrangente, né? E porque nós recebemos turistas também, né? Então, de que forma que o turista vai se adaptar a esse estacionamento rotativo? Né? Se você perguntar para mim, eu gostaria? Claro que não gostaria. Sim. Mas o comércio precisa. O comércio entendeu que é necessário. É uma vacina. Eu não gosto de tomar injeção, mas eu preciso tomar injeção. E assim, acho que a gente não precisa ter compromisso com o erro. Coloca para rodar, faz um teste, uma rua, outra, faz por amostragem, pega as principais e tal, vai organizando o jogo, a par e passo, pô, tá dando certo, vai aumentando, não, tá dando errado, vai reduzindo. Sim. Não, essa rua não faz sentido, aquela outra que faz. Vamos organizando, a gente não precisa partir de um processo engessado, pintar a cidade inteira de azul, então não é isso. Não é, né? Perfeito. Mas já tem alguma conversa em andamento ou não? Quando o prefeito assumiu, nós estivemos lá e, pô, prefeito, o estacionamento rotativo é uma pauta desde 2016. Sim. Isso volta e meia vem à tona. Isso, volta e meia vem à tona. Ele falou, pô, Fernando, a gente vai se esforçar, não é fácil, é muito burocrático fazer uma concessão, né? Tudo que envolve concessão em prefeitura, os caras quebram a cabeça lá, é burocrático, é pesado e tal. Talvez tenha um receio político por parte deles, pô, será que a população vai gostar? Será que a população não vai gostar? Então, mas parece que tem alguma coisa andando lá. Da nossa parte, da parte da associação comercial, pode ser, não vou encher o saco, nós somos uma pedrinha no bom sentido, né? A gente está tentando dar condições políticas para que eles possam fazer. Porque eu estou me colocando no lugar dos caras, assim, pô, não é unânime. Toda vez que você fala que você vai mudar um costume, é complicado. Mudar costume é complicado. É muito complicado. Então, eu estou dando legitimidade para que eles possam fazer, diminuindo a rejeição política. Pô, a associação comercial está cobrando, a associação comercial está se posicionando. Onde a gente vai, por exemplo, aqui no teu podcast, a gente sempre fala sobre isso, defende e tal, para que eles tenham um conforto político. Eu vou fazer e eu coloco na conta da associação comercial. Perfeito, claro. Né? Então, sim. Só que assim... Alguém tem que bancar isso, né? Bancar, assim, né? Politicamente, no sentido positivo. No sentido isso, claro. É claro, a gente não defende que se pinte a cidade inteira de azul, a gente não defende um processo arrecadatório, a gente defende e cobra também que haja melhoria no transporte público, nas ciclovias, nas ciclofaixas, que a gente tem uns bolsões aí, por exemplo, dá para fazer um ali na Rua da Praia, tem um espaço ali subutilizado. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu acho que dá para chamar a audiência pública também, para envolver toda a sociedade, né, os comerciantes, a própria população, eventualmente um turista, né, e os moradores também, né, os profissionais que trabalham aqui de serviço, enfim, todo mundo, para que se chegue a um consenso e alguém tem que bancar. Alguma decisão vai ter que ser tomada, né? Ela pode ser realmente positiva para melhorar, ou pode haver alguns equilíbrios ali, algumas correções pontuais que dá para fazer, né? Você pega
Pega as principais ruas aqui do centro, 3 ou 4 ruas. Faz um teste, pô. Sim, bota para rodar. Perfeito. Né? Você sabe que tem alguns modelos na Europa. Eu fui pesquisar o assunto para falar, vou pesquisar, vou entender, vou estudar para não ficar palpitando por aí à toa, né? Sim. Tem um sistema rotativo na Europa que é muito legal. Primeiro que a primeira hora é grátis. Sim, perfeito. E ele é um conta-gotas. Você para o teu carro em frente àquele totem, já fica automaticamente contando lá. Você tem, por exemplo, 1 hora para tirar, 45 minutos, 35 minutos e tal. Perfeito. Se você tirar antes, você não paga. Sim. Qual é a ideia? É provocar o giro. É provocar o giro. Provocar o giro. Com 1 hora, você para ali perto da Nice Calçados, compra o teu tênis e vai embora, e vida que segue, e abre a vaga para outro. Qual é o grande problema hoje do comércio de São Sebastião? Tem muita gente que trabalha na Ilhabela, vem de Caraguatatuba, chega às 5, 6, 7, 8 horas da manhã na Roda Praia, para ali, fica o dia inteiro e só sai às 8 da noite. Quando o cara sai às 6 horas da Ilhabela, tem que atravessar a balsa e tal. Quando ele vai tirar o carro, acabou o movimento do fluxo comercial. Então ele está prejudicando, está travando o comércio. Por exemplo, na maior parte das vezes eu fico a pé no centro, meu escritório na Rua da Praia. Se eu ficasse de carro, eu travaria o estacionamento na Rua da Praia o dia inteiro. Aí você passa na Rua da Praia está lotada de carros, você olha dentro dos restaurantes, você não vê ninguém. E o movimento está pequeno. Sim. Hoje, o comércio de São Sebastião não concorre só com o comércio de São Sebastião. Sim. Nós temos uma alça do contorno que sobe ali na Tupolândia. Sim. Em 12 minutos você está no Shopping Serra Mar. Perfeito. Vou te dizer que tem gente que fala para mim, Fernando, se eu rodar para achar o estacionamento, eu vou me estressar e vou demorar mais tempo do que ir para o shopping. Se fosse para o shopping Serra Mar para comprar. Porque tem um supermercado agora ali anexo, inclusive, né? Acho que é o Açaí, cara, que tem um estacionamento gigante também. Cara, louco. É uma realidade. Uma realidade, né? Perfeito. Então, o comércio de São Sebastião hoje, ele não concorre. A Nice Calçados não concorre só com e-commerce, né? Não, ela concorre com shopping, concorre com o centro comercial de Caraguatatuba. Perfeito. E sem contar, Lopes, que é gostoso você ir a outro lugar. Sim. Eu tô aqui na minha cidade, nossa, como é prazeroso pegar a minha mulher, a minha família, e vou, por exemplo, vou até Caraguatatuba e tal. Vira uma microviagem, faz parte de um processo. Então, quando eu tenho um atrito, quando eu tenho alguma coisa que me provoca que eu saia da minha cidade, cara, o cara vai... eu estou incentivando que ele saia do comércio local. Não, eu preciso fazer com que fique fácil que ele compre no comércio local. Para isso, você precisa sair daqui agora com o teu carro, dar uma volta, opa, achei ali e tal, você para, você compra. Eu acho que faz parte do processo. Faz parte do processo, perfeito. Agora, uma pergunta que eu vou falar, a gente falou até nesse inteirinho aí de sazonalidade, porque nós somos uma cidade de veraneio, né? Turística de veraneio, que o verão, a partir de, sei lá, novembro, dezembro, até depois do carnaval, um pouquinho mais. E São Sebastião vive uma crise existencial? Cidade turística, cidade petrolífera, cidade comercial, vive essa crise? São Sebastião vive, eu vou entrar na tua polêmica, São Sebastião vive uma crise existencial, acho que a gente ainda não decidiu para onde vamos. Qual é a nossa realidade? Primeiro que eu acho que a gente não sabe onde está. Hoje a gente não sabe se ela é portuária, hoje a gente não sabe se ela é turística, hoje a gente não sabe. Então, de fato, nós temos uma crise existencial. Eu acho que ela é mista e sempre será. O Porto vai estar aí a vida inteira, nunca vai sair daí. Sim, perfeito. O braço da Petrobras está aí a vida inteira, nunca vai sair daí. Então, Porto com certeza é. E turística também, que a gente tem as praias mais belas do mundo. Então, a gente precisa fazer essa engrenagem rodar com essa complexidade. Só regras rígidas permite isso. Precisa ser uma cidade organizada. O caminhão tem que ter rua correta para passar. Não pode ser de uma forma atabalhoada, porque onde não tem regra tem bagunça, onde tem bagunça, por exemplo, não tem turismo. O turismo é uma realidade nossa, correto? Nós temos as praias mais bonitas do mundo, nós temos bons hotéis, boas pousadas, bons restaurantes, então é uma realidade. Para que o turismo funcione em harmonia com o Porto, que é uma realidade, a gente precisa ter regras. Vai trazer o gado? Vai. De que forma? Quando? Em qual momento? Quais são os procedimentos? Vai trazer os caminhões? Vai. Então, não passa mais por aqui pela Guarda-Mor, passa por cima. Foi feito justamente para isso. Então, a gente precisa discutir essas regras em sociedade, porque o Porto é uma realidade e o turismo é outra realidade. Outra realidade. Só que a gente fica
nessa crise existencial. Não sabe para onde vai, né? É isso aí. Nós somos turísticos, mas o centro de São Sebastião vai receber turismo, né? Então, eu já tive discussão com outras pessoas, inclusive pessoas que têm pretensões até políticas aí, mas, cara, não vira, você vai numa Ilha Bela, não quero fazer essas comparações, mas a gente anda por aqui, é inevitável que a gente faça, né? De repente você vai numa segunda-feira, outro dia eu fui numa segunda-feira lá, Ilha Bela recebe os cruzeiros e os navios, e aquele centrinho da ilha, não só o centrinho, mas a estrada de Castelhana deveria estar cheia, né? As outras praias de sul ou norte estavam assim com um número de pessoas bastante razoável, sem falar naquele centrinho lá que movimenta o comércio, movimenta o setor de serviço. O cara que tem um Jeep vai movimentar lá, o cara que tem um carrinho para empurrar lá vai movimentar, o cara que tem um carrinho de lanche vai movimentar, o cara que está na praia lá em Castelhano vai também né, sofrer esse impacto positivo. Então é essa natureza que eu digo, e às vezes principalmente para a região central, porque quando a gente fala em São Sebastião é uma cidade muito diferenciada, porque ela é muito extensa, né? Nós temos temos o centro, temos duas costas, porque é uma faixa litorânea entre a montanha e a praia, né? Então a gente é muito extenso. Eu fui no domingo, eu fui para Barra do Una, do início ali do contorno até Barra do Una é 1h20. Desse mesmo início até São José dos Campos dá 1h10, tá? Se você fosse até com a velocidade regular ali de 80 km por hora, que na realidade ninguém vai, você levaria também o mesmo tempo, talvez, né? Então tem essas características que acabam não fechando a questão. Mas uma outra pergunta que eu faço para você, assim, baseado nas conversas que você tem com os comerciantes de uma maneira geral. Os comerciantes de São Sebastião têm fechado a conta? Têm fechado no azul? Eu acho que comerciante nenhum do Brasil tem fechado no azul. Perfeito. Eu acho que a gente parte daí. Mas especialmente em São Sebastião. Acho que São Sebastião a gente errou no passado no seguinte aspecto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O IPTU de 2013. Essa conta hoje está no comerciante. Está no comerciante. E reflete no preço. 2013. Aquilo que reajustou a frente de valores lá e foi um absurdo, né? Por exemplo, isso aumenta o custo de vida na cidade. Perfeito, claro. Reduz a nossa competitividade. Sim, né? Então, são coisas assim que vai encarecendo o processo do comerciante. E quando você vê, por que aquela fachada não tá tão bonita? Por que aquela fachada não tá tão pintada, não tá colorida e tal? É pesado, cara. É pesado, ele não tem poder nenhum de investimento, né, cara? Nenhum. Ele tá negativo, ele tá alavancado num processo. Certamente ele tá com algum empréstimo. Vendendo o almoço para pagar o jantar. É isso aí. Muitas vezes. É isso aí. Uma loucura. O que salva é a temporada, viu? Um pouquinho de temporada dá aquela oxigenada, opa, ele consegue dar uma sobrevivida. Mas a vida do comerciante, em lugar nenhum no Brasil, especialmente em São Sebastião, ela não é esse mar de rosas. Claro, um setor ou outro, um nicho ou outro, tem sempre um upgrade ali do movimento relacionado a alguma atividade ou outra, sempre algum em algum momento, tem razão da sazonalidade, acaba se destacando. Mas de um modo geral, no Brasil inteiro está muito difícil empreender. Muito difícil, perfeito. A carga tributária é muito alta, muito complexa, uma bagunça danada. Essa questão trabalhista, né, que ainda é um caos social, infelizmente. Perfeito. Não é simples empreender, não. Tem que ser um pouco maluco, falar assim, vou abrir um negócio, vou abrir um CNPJ e tal. Tem que ser um pouco destemido para dizer que é empreendedor e ir para cima. E sem falar na disponibilidade de mão de obra também. Não é todo mundo que se coloca à disposição para trabalhar no comércio, por exemplo, né? Porque você não consegue praticar um salário tão interessante assim, tão atrativo na realidade, né? Então tá cada vez mais difícil você achar pessoas dispostas a trabalharem no comércio, né? É verdade. A questão da mão de obra ela é um problema generalizado, mas para o comércio, quando você fala de São Sebastião, o sonho de todo mundo é trabalhar na Petrobras, é trabalhar na prefeitura, trabalhar no porto. Sim. O comércio é a última opção do que um jovem deseja em trabalhar. Perfeito. Porque a gente precisa dar injeções de ânimo para o comércio ficar mais pujante, girar mais dinheiro. Quando eu falo essa questão de dar oxigênio ao comércio, parece que a gente está jogando palavras ao vento. Sim. Mas a gente precisa entender que, primeiro, hoje o comércio já é o maior gerador de emprego e renda da cidade. Sim. Né? De forma individualizada. Já é do Brasil também, de uma forma individualizada, os pequenos e os médios empreendedores são os que mais geram emprego. Só que a gente não enxerga em São Sebastião justamente dessa divisão, 100 e tantos quilômetros de costa. Quando você olha para Caraguá para comparar, Caraguatatuba é um coletivo. Isso, mais concentrado, é mais fechado ali. Isso, né? Então visualmente você tem um impacto, caramba, perfeito. Caraguatatuba e tal. Mas vou falar para você, eu estava até dando uma olhada nas estatísticas. Caraguá está verticalizado, inclusive, tem prédios, então concentra muito mais pessoas num menor espaço. Então tem tudo isso, cara. Exatamente. Eu estava dando uma olhada nas estatísticas do CAGED. Se você for fazer conta proporcional, eu arrisco dizer que a gente bate Caraguatatuba na geração de emprego. Na proporcionalidade, sabe?
Então, assim, só que a gente não enxerga isso porque isso está diluído na cidade inteira. São Sebastião tem vários centros. Costa Norte tem um centrinho. Sim, perfeito. A região central tem outro centrinho. Topolândia, cara, é uma microcidade. E vai para onde você for na Costa Sul tem um microcentro. Sim. Maresias, Cambori, Juqueí e tal. Então a gente tem vários. Inclusive centros. Na Costa Norte, que tem um microcentro meio menor do nosso lado e maior do lado de Caraguá, porque faz a divisa ali, né? Exatamente. O Peguarelli ali e tal. Do lado de Caraguá, especialmente na questão até da avenida mesmo. Isso, perfeito. Avenida, empresas maiores crescendo ali com galpões e tal. Isso, e aí, supermercados, e aí inclusive. Volta numa questão que eu falei essa semana da nossa legislação, não sei se você chegou a acompanhar, das nossas leis de ocupação do solo, da segurança jurídica, da burocracia, dos procedimentos que a gente precisa se atualizar. Pô, você coloca num lugar de investidor. Eu vou para São Sebastião. Você olha lá o Código de Obras. Cara, quanto que é? 72 o Código de Obras? Não sei. Eu sei que a ocupação do solo é de 78 da Costa Norte. Isso. Sofreu algumas mudanças, algumas alterações, mas é antigo, sim. A base é antiguíssima. É antiguíssima, né? E o da Costa Sul é de 87, pô, tem minha idade, vai fazer 40 anos. Sim. O da Costa Norte é mais antigo que eu, que é 78. O da Costa Sul é de 87, tem 40 anos. Perfeito. E é uma coxa de retalhos. Quando você olha cheio de emenda, complicado e tal, isso desmotiva o empreendedor, porque às vezes você vê São Sebastião perdendo espaço para isso. E o que eu tenho, uma outra coisa que eu queria abordar com você, Fernando, eu já estou em São Sebastião já há um tempo, mais de 30 anos, com certeza, né? Eu vejo que tem muitos comércios que eles abrem e pouco tempo depois eles fecham. Por que acontece isso? Não há uma pesquisa de mercado, não há um apoio, os comerciantes, né, antes de começarem, procuram a associação, por exemplo, né? Porque teve um absurdo de ter loja de tinta na praia deserta ali, cara, né? Motel, inclusive, na praia deserta, numa avenida e tal. Então tem coisas que a gente vê que já nasceu quase que morta, né? Essa questão de se abrir e fechar empresa rapidamente, ela não é um problema só de São Sebastião. Sim, perfeito. Isso é essa estatística ela é nacional. Se fecha muito empresa. Entendi. Nos 2 primeiros anos, muita gente quebra. Entendi. Exato. Aqui a gente enxerga porque a gente está aqui muito perto. A gente passa, né? Pô, a gente passa ali pela praia deserta, pô, aqui era um motel e fechou. Então é uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque localmente a gente vive num lugar pequeno. Mas o Brasil vive um problema clássico desse negócio de se abrir e fechar empresas nos 2 primeiros anos. Muita gente quebra. Perfeito. Isso parte do despreparo do empreendedor, da falta de treinamento, da falta de estudo, da falta de conhecimento, da falta de frequentar reuniões das mais simples da associação comercial. Você pega uma reunião da associação comercial, às vezes faz um café empresarial, tem lá um contador dando uma palestra sobre uma questão e tal. As pessoas precisam se preparar. O problema do brasileiro é que a gente acha que sabe de tudo. Eu sou desenrolado, eu sou malandro velho e tal, vou embora e tal. Não, mas tem muita coisa que a gente não sabe e a gente não quer aprender. E isso acontece também com o empreendedor. Quando a gente fala em empreendedor, muita gente pensa, caramba, é um multimilionário, é um ricão e tal, é o velho da van. Não, cara. A maior parte dos empreendedores brasileiros é gente simples. É gente que tem uma ideia, é um cara que tem um sonho, sabe? Reuniu todas as suas economias ali e investiu. Às vezes é um cara que pegou uma demissão, um FGTS, uns 40, 50 mil reais de FGTS. Isso, injetou tudo ali naquele negócio, um sonho dele. Eu vou no Brás, eu vou comprar isso aqui de camisa, boné e sapato, eu vou alugar ali e tal. É um sonho, é um tal. Muitas vezes não tem nem escolaridade. Às vezes explode e às vezes quebra. Se você pegar a estatística do Brasil inteiro, muita gente quebra nos 2 primeiros anos. Perfeitamente. Tá? O comerciante, ele quebra ou ele se sabota também? No sentido de repente, esperar muito do poder público e ir ali, não, eu vou na galega, eu vou tentar, eu vou arriscar, mas também não se movimenta, né? Eu vou falar sobre isso. As duas respostas são corretas, mas eu vou falar sobre São Sebastião, sobre esperar o poder público. Nós temos uma cultura em São Sebastião, que você deve ter observado nos 30 anos que você está aqui. A gente espera muito que o governo faça o governo tome uma proatividade, o governo pegue na alavanca e mova. E você parte, por exemplo... Cara, tem uma coisa que me incomoda, é a fachada, é o layout da maior parte dos comércios. Isso não depende do poder público. Claro, depende de capital de giro, depende da condição econômica, da condição financeira e tal. Mas são detalhes que você observa que ele está esperando que alguém faça aquilo por ele. Você sabe que muitas das demandas que chegam na associação comercial são demandas individualizadas do empreendedor. Às vezes não são demandas coletivas. Normalmente, ele quer que eu me substitua na obrigação que ele tem de fazer a propaganda dele. Na obrigação que ele tem de organizar o marketing, os produtos, o preço. Normalmente, mas a associação não faz nada.
Em que sentido? Cara, organiza a sua promoção. Perfeito. Faça você o seu saldão. Pô, você tem um Instagram, você tem um Facebook, você não tem nada. Isso aqui é que eu faço por você. Então, né? Agora, se você fizer, eu vou te ajudar. Claro, perfeito. Se você fizer, a gente pode se alavancar de uma forma coletiva. Perfeito. Ele pode até reunir mais outros comércios também, fazer uma campanha meio que coletiva ali para uma rua, para um quarteirão que seja. Exatamente. Bacana. E aí sim, ele, de uma certa forma, ele está trazendo pessoas para ali. Se a pessoa vai ali para aquele evento, ela visualiza as outras coisas também e acaba comprando. Pô, eu não sabia que tinha um serviço aqui, não sabia que tinha uma pastelaria aqui, uma loja de calçados, enfim. Então você está meio que girando essa economia que é imperativo que ela se gire. Comércio é um movimento. É isso aí, comércio é movimento. É por isso que eu tenho falado reiteradamente da questão do rotativo, porque eu tenho essa plena consciência. Ele é um processo orgânico. Se estagnou, vai dar problema. Sim. Parou, opa, vai dar problema. É giro, é fluxo. São pessoas passando em frente à sua loja, são pessoas passando em frente ao seu comércio. É facilidade, entrou, saiu e tal. É próximo, comércio é próximo. É amor ao próximo. Próximo. Isso é o comércio, é dinamismo. Cara, quando você vê, parou, estagnou a lojinha, primeira coisa que acontece, Lopes, ela começa a ficar escura. Sim. Presta atenção nisso, cara. Você olha assim, você vê o cara encostado no balcão lá dentro, pode olhar, aquele cara 3 meses ele vai quebrar. Sim. Mas, cara, defendendo um pouco o empreendedor, é muito difícil empreender no Brasil. Uma das maiores cargas tributárias, problemas trabalhistas, processo de tudo que é jeito. Primeiro protesto, o banco já caça o capital de giro dele, ele já não consegue, ele vai quebrar. Aluguéis caros também, né? Aluguéis caríssimos. Não é simples, não é fácil. Não é fácil. Empreender não é para qualquer um. Sim. Empreender é para maluco. Para maluco, no bom maluco. sentido. Eu sei. É para destemido, é para né? isso. Todos temos um tino para negócio, na realidade. O empreendedor, ele acredita no dele, na realidade. E, né, mesmo a despeito de todas as barreiras, todas as dificuldades, ele vai caminhando, né? Sim. Tem os que são mais consolidados na cidade, que a gente já sabe disso, né? A gente pode até citar alguns, né? Na Rua da Praia mesmo, que são heróis da resistência, mas são pessoas que dormem no comércio e amanhecem no comércio. Eu falo do Gabriel, por exemplo. O Gabriel acho que até dorme na loja ali na temporada. Né? Muito provavelmente. Mas trabalha quem lá? Trabalha ele, o cunhado dele, a mulher dele, os netos, enfim. Mas tem que ser dessa forma, porque se você abrir muito, for contratar aí para fora, primeiro você não vai conseguir a mesma dedicação que ele tem, na realidade, que é um comércio familiar, né? E depois... Na primeira ação trabalhista ele fecha. E depois na primeira ação trabalhista ele fecha, cara. É um negócio louco. Você tem um funcionário que fica 3 anos lá, não sei o que, o cara, quando ele sai, ele vai te colocar um processo, esse processo vai dar 50, 60, 70 mil reais. Dentro do cronograma, você vai quebrar. Vai quebrar, eu entendi. É um negócio louco pra caramba, né? Agora, com relação a essa publicidade, esse movimento, esse se coçar do comerciante e não depender muito do poder público, principalmente na nossa questão aqui, porque a gente tem um parque de eventos ali, que é a Rua da Praia, né? Um centro de eventos, e que traz pessoas, traz turistas. Eu não sei se muito mais à noite, talvez, né? Talvez precisasse ter algum movimento um pouquinho mais durante o dia ali, né? E o próprio comerciante, né, fazer as suas campanhas, né, as suas promoções para que trouxesse, independente do poder público. Vou te dar um exemplo. Você vai a Gramado, quando você chega em Gramado, você fala com a sua esposa assim, você fala. Sim. Bem, hoje nós vamos comer o quê? Uma pizza e tal? Quando você pega o celular, tem uma pizzaria te mandando no seu Instagram. Perfeito. E não depende do poder público. Sim. Mas ele sabe que você está com um filho, então o Instagram já está te impulsionando ali para uma atração do Harry Potter e tal, para que você vá com a sua família e tal. Isso não depende do poder público. Acontece que tem muito comerciante que ainda está com a cabeça nos anos 1950. O mundo mudou. Hoje tem ferramentas que ele não conhece e nem quer conhecer, e esse cara vai ser substituído. Sim. Infelizmente, essa matriz de comerciante vai ser substituída por alguém que tem uma cabeça mais oxigenada, um cara que sabe fazer esse tipo de promoção, Sim. ou busca saber, ou participa saber. Porque muita coisa não depende do poder público, mas 90% das ações ele espera que o poder público faça. Tá. E uma outra coisa, tá? Você falou, tal, de comerciante que toca a cabeça em 1950, no século passado. E essa transição, o comerciante conseguiu ou está conseguindo fazer para colocar na cabeça da juventude, dos seus familiares, das novas gerações, a implementarem ou a continuarem esse legado do comércio? Porque tem alguns comércios, não sei, milenar não é, mas centenários ou de décadas aqui em São Sebastião. Décadas eu acho que é melhor falar, né? De 40, 50 anos, que, de repente, se faltar o velho ou a velha, de repente não continua.
né? Esses comércios de família, vou citar, por exemplo, o Rocha. Eu acho que a sorveteria Rocha é um exemplo disso, né? É emblemático. 1949, talvez? Isso, não é isso? Isso, minimamente. Então, eu acho que representa bem essa Teve fala. algumas ramificações, mas... Eu percebo que o Rocha, ele segue num caminho de inovação. Mudou o layout, fez uma reforma. Você vê uma tentativa de franquia ali, uma lojinha aqui e tal. Sim. Você percebe uma oxigenação. Acho que comércio, negócio de família sempre tem as suas frustrações, né? O pai fala, pô, meu filho não quer saber do negócio e tal. Eu acho que quando o filho pega, ele assume e moderniza de acordo com a atualidade, de acordo com a sua geração. É sempre uma briga, quebra o pau com o pai, não é assim, porque o pai é o senhor das razões. Ele fez chegar até aquela fase. Centralizador, ele fez chegar e tem que ser do jeito dele. Isso. Ele não negócio em família normalmente é um problema, essa sucessão, essa transição. Mas os que conseguem, de fato, você percebe que eles passam de geração em geração. Acho que a sorveteria Rocha em São Sebastião é um exemplo positivo disso. Positivo, perfeito. Então tá joia, Fernando. Foi um prazer conversar com você e eu quero trazê-lo aqui em outras oportunidades para que a gente continue esse assunto, que é um assunto extremamente interessante, né? Porque o comércio é quase que um quarto poder, eu diria assim, né? O pessoal fala, é crime organizado e tal, mas é o comércio. O comércio é que movimenta em grande parte a economia. A construção civil ela é muito importante, mas o comércio. Ninguém vive sem o comércio. O cidadão já fica esperando, tipo, final de semana, ou até o e-commerce mesmo. Então, tudo está pautado no comércio. O comércio ela acaba movimentando N tipos de produtos, né? Primeiro a produção, a matéria-prima lá que ela é industrializada, ela é produzida para ser vendida no comércio. Depois tem o próprio a logística e tem a intendência também, né? A entrega, é uma série de coisas. Então ela movimenta de uma tal maneira o comércio, assim a economia, né? Então ela é extremamente importante. Suas considerações finais? A Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião agradece. Lembrando, é a associação comercial e empresarial. Perfeito. Tudo que for de negócio, tudo que for de empreendedorismo, não necessariamente ligado ao varejo. Eu, por exemplo, a minha vertente, a minha origem, não é varejo. Tá? Então, a Associação Comercial e Empresarial, ela abarca 100% do empreendedorismo da cidade de São Sebastião. E tem um detalhe, viu, Lopes, falando em promoção, as pessoas sempre me cobravam muito uma promoção. Sim. E com toda sinceridade, eu não entendo que o porquê de existir de uma associação comercial e empresarial seja fazer promoção. Primariamente. Esse não é o objetivo principal de uma associação comercial. O objetivo principal é representatividade. É para estar lá e não precisar. Mas quando precisar, ter uma representatividade. Sabe aquela coisa que está adormecida? Fala, pô, mas por que serve? Quando o bicho pega, mudar uma lei, tem um projeto, tem isso, tem aquilo, a associação é a linha de frente. Secundariamente, a gente pode fazer também promoção. E a gente está organizando uma agora. A ideia é que ela comece com uma promoção e se estenda com um movimento de cidade. Eu percebo que a gente, em algum momento, se distanciou da cidade de São Sebastião. Perfeito. E o movimento chama Eu Amo São Sebá. Tá. Ô, Fernando, eu quero que você volte e você fale especificamente dessa promoção. Será uma honra, cara. Perfeitamente. Muito obrigado, vamos em frente, sucesso. Um abraço, obrigado aí pela presença. Valeu, Lopes. Tchau, tchau.